Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do nosso Senhor. Motivo de muita alegria, né? Costume que a gente tem de falar, mas também de muito temor, como todas as vezes que nós ministramos. Assim como nós temos muito temor, nós temos tremor também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Igreja, eu gostaria de pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia nessa noite, no livro de 2 Samuel, seu capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. Não vou conseguir usar isso aqui. Glória a Deus. Nós vamos estar trazendo uma palavra hoje. E os irmãos sabem, né? Eu tenho um costume de sempre estar trazendo um tema para as mensagens, para que eu sempre achei, né, que é uma forma mais fácil da gente memorizar, e depois, quando a gente precisar aplicar na nossa vida, a gente, tendo um tema, a gente consegue buscar com mais facilidade. Então o tema de hoje da pregação seria o propósito da aflição. Amém? Creio que muita gente vai se identificar nessa noite. Propósito da aflição. Vamos ler a palavra do Senhor aqui no livro de 2 Samuel, seu capítulo 5. Davi é constituído rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Até aqui, amém, irmãos? Irmãos, pode se assentar nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Igreja, eu fui me preparar, orar ao Senhor e buscar, né? Eu falei: Senhor, eu preciso trazer uma palavra para a tua igreja. E já há alguns dias eu vinha vendo conteúdos que estavam falando a respeito de aflição, e eu me identifiquei, né, de uma forma tão forte com o tema aflição. E eu falei: Senhor, se eu me identifiquei tanto, eu tenho certeza que a sua igreja também vai se identificar. Então o Senhor me capacita, Senhor, tenha misericórdia de mim para trazer à igreja algo que possa arder os corações dos irmãos, assim como ardeu o meu coração. Amém, irmãos? Primeira coisa, irmãos, se nós formos pesquisar sobre a palavra aflição na Bíblia, hoje os irmãos, eu creio que aqui a maioria tem um aplicativo de Bíblia no seu celular, né? Os irmãos meditem. Uma das funções mais interessantes de um aplicativo de Bíblia é a gente conseguir pesquisar determinados termos, né? E se a gente for pesquisar sobre aflições, os irmãos vão ver que existem diversos versículos falando sobre aflição, né? Os irmãos conhecem bem o Salmo 34, 19, onde a palavra nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas, né? O Senhor não livra de algumas, o Senhor não livra de poucas, o Senhor nos livra de todas as aflições. Tá, mas irmão Max, qual a diferença da aflição para o que eu estou passando? Muitas das vezes, irmãos, a gente tende a confundir a aflição
com problema. A aflição nós não escolhemos passar. A aflição ela vem sobre nós num tom espiritual, como algo espiritual, algo que muitas das vezes o Senhor usa para nos fazer amadurecer na Tua presença, para nos fazer aprender um pouco mais, diferente dos problemas, né? Os problemas geralmente, costumeiramente, a gente costuma pegar com a mão, né? A gente pega com a própria mão. Eu vou lá, faço um cartão de crédito, o banco me dá um limite de 2, 3, 5 mil reais. Eu vou lá, saio gastando como se não houvesse amanhã, e depois a fatura chega na minha casa. Aí eu vou dobrar o meu joelho ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, por que eu estou passando essa prova? Irmãos, isso não é aflição. Isso é problema que nós procuramos para nós mesmos. Se nós não praticamos um exercício físico, costumo comer tudo do que, né? O Murilo que é bem exemplo, vários conselhos o Murilo já deu para a gente aí sobre alimentação, mas a gente não dá ouvido, a gente come o que quer, na hora que dá vontade. Esse é um exemplo prático, irmãos, de autossabotagem. Ali na frente eu sei do que eu vou colher, embora muitas das vezes no momento eu não consiga identificar isso. Diferente das aflições, irmãos. As aflições elas vêm, né? A Bíblia ela vai nos trazer diversos exemplos de aflição, e eu fiz questão de trazer essa passagem sobre Davi, porque Davi foi ungido, né, pelo profeta Samuel, ainda quando era jovem. O diácono Murilo pregou aqui esses dias, né, maravilhosamente sobre Davi, como Davi foi chamado. Mas até então Davi não sabia para que ele foi ungido. O profeta sabia, mas Davi não sabia. Aí existia uma promessa sobre ele, mas ele teve que passar por cada processo para chegar até a promessa que Deus tinha para ele. E no meio desse processo, Davi enfrentou diversas aflições. Ele passou por diversas aflições. No Salmo 132, no verso 1, Davi fala: lembra-te, Senhor, de Davi e todas as suas aflições. Irmãos, Davi foi um homem rico, não foi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era? Se nós formos pesquisar toda a história de Davi, nós vamos ver que Davi foi um vencedor, né? Tanto que ele foi separado por Saul para ser general, que entrava com todas as frentes militares nas guerras. Um homem sábio, foi levantado com muita sabedoria na terra. E nem por isso, igreja, ele deixou de passar por aflições. Que dirá eu e você? Que dirá eu e você nessa cidadezinha de Pindamonhangaba, no Brasil, com todas as nossas falhas, nossos erros? Quem de nós, irmãos, aqui se poderia autodenominar isento de passar por aflições? Eu creio que nenhum de nós. Então, irmãos, a aflição, ela vem para o injusto, sim, mas ela vem para o justo também. E é nisso que o Salmo diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. E o maior exemplo, irmãos, de que nós necessitamos passar por aflições, é que sem aflição não há aprovação. Não tem como nós sermos aprovados pelo Senhor se nós não formos antecipadamente provados. Nós estávamos vindo hoje de Guará, junto com o diácono Elias, a gente vindo conversando no carro, e a gente veio falando sobre isso, né, Elias? Sobre passar por problemas, sobre enfrentar situações que às vezes a gente não sabe como vai fazer, mas é o maior exemplo, irmãos. É a nossa vida acadêmica, que eu sei que todos nós já passaram por uma escola algum dia. Você estuda todo ano para fazer, muitas das vezes, 4, 6 provas.
Então, irmãos, todo momento nós estamos aprendendo algo, todo momento nós estamos sendo ensinados pelo nosso Deus, que é o nosso mestre maior, para que em algum momento ali na frente Ele vai nos apresentar uma situação que irá provar a nossa fé, que irá provar o nosso amor, a nossa fidelidade a Ele, e é nesse momento que eu e você vamos mostrar se nós aprendemos verdadeiramente ou não. E assim foi com Davi, irmãos. Aqui no livro, no capítulo 2 Samuel, no capítulo 5, Davi é constituído rei de todo Israel. Eu acabei de ler junto com os irmãos de que Davi foi levantado a rei. Davi não se autoproclamou rei, né? O povo chegou para Davi e falou: você será o nosso rei. Agora, de onde que veio isso? De onde que Davi chegou ao ponto de ser escolhido pelo seu povo para ser constituído o novo rei de Israel? Davi tinha duas características muito importantes. Primeiro, ele era do sangue daquele povo, ele era hebreu. Ele tinha já uma predisposição, né, a ser um futuro rei, porque ele era do sangue dos hebreus. E segundo, porque ele era guerreiro e pastor. Eles precisavam não só de um rei que fosse guerreiro, valente nas batalhas, mas que soubesse também pastorear e conduzir o povo com sabedoria. Até que eles chegaram a Davi e falaram: você é o mais preparado, você está pronto para nos conduzir. Eu tenho certeza, irmãos, que naquele momento muitos falariam: por que Davi? Por que Davi está tão preparado? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Saul escolheu Davi para ser o seu general, o seu homem de confiança, o seu braço direito, para entrar em todas as guerras, para conduzir aos soldados, aos guerreiros nas guerras. Por quê, irmãos? O que Davi havia feito de tão importante que despertou em Saul um desejo, uma confiança para colocar Davi à frente do seu exército? Davi havia matado um gigante. E para Davi matar o gigante, irmãos, por onde Davi passou? Por quais tipos de aflição Davi passou? Davi, que foi um filho renegado pelo seu próprio pai, pelos irmãos, havia sido enviado para o campo para cuidar de ovelhas, para ser pastor de ovelhas. E lá por muitas vezes ele tocava sua harpa, adorava o Senhor, até que no momento aparecia quem? O urso e o leão. E Davi não teve muitas das vezes opção, teve que partir para cima do urso e do leão. Eu tenho certeza que Davi, naquele momento que ele estivesse ali pastoreando, porque geralmente, né, os pastores conduziam as ovelhas ao pasto que era distante da casa, né? A gente vê em alguns filmes históricos, novelas, séries, é um costume, né, dos pastores. Então, irmãos, eu tenho certeza que nessas ocasiões Davi estava sozinho, e era ele o leão, era ele o urso, ou ele fazia ou ele corria. E quantos de nós não passam por situações dessas? Que às vezes você se vê: Senhor, agora é eu e o Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não vou, eu não sei, eu não faço. Aí vem aquela coragem que surge do nada, vem de dentro. A gente vê o que está mais próximo, o que a gente tem de acesso, pega na mão e vai para cima do problema. Aí quando a gente olha para o lado, você vê: meu Deus, o leão está morto, matei esse leão hoje, graças a Deus. Chega amanhã, vem um outro leão para eu matar, e daqui um tempo o leão já não é suficiente, surge um urso para eu matar, e conforme as adversidades elas vão aparecendo, a gente vai virando perito em resolver. Irmãos, já repararam nisso? Como a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai se tornando especialista em resolver algo? Às vezes, irmãos, nós não entendemos quando nós passamos por situações que hoje não fazem sentido nenhum para nós.
Às vezes eu estou passando numa crise no meu relacionamento, eu estou passando uma crise financeira, eu estou passando uma crise existencial, que eu falo: Senhor meu Deus, se o Senhor não for comigo agora, eu não sei o que será de mim. Até que eu corro para os braços do Senhor, porque nessa hora a gente não vê outra alternativa a não ser correr para os braços do Senhor, se ajoelhar na presença dEle, clamar pela misericórdia dEle, e vem, irmãos, o socorro vem, a solução vem, e a gente resolve, e isso edifica a nossa fé. Esse é o maior exemplo, irmãos, de que as aflições elas nos promovem, de que as aflições elas são enviadas para nos fazer mais forte na presença de Deus. O maior exemplo, igreja, é a nossa vida. A nossa vida, do momento que nós nascemos até o dia em que nós vivemos, é um constante altos e baixos. Como que funciona o batimento cardíaco do ser humano? Não é aquela doideira? É para cima, é para baixo, é para cima, é para baixo. A hora que vem a estabilidade, o que significa? É morte. Então, irmãos, dê graças ao Senhor nessa noite. Se você está passando por aflição, se você está passando por algo que aos seus olhos parece impossível, isso é um sinal que há vida ainda em você. Isso é um sinal que há um Deus ainda que cuida de você, se preocupa com o seu amanhã, e Ele quer que você aprenda, que eu aprenda com o que nós estamos passando hoje. E eu tenho certeza, se eu perguntar para os irmãos aqui, os que são mais de idade, a minha avó, hoje dá uma alegria ter ela aqui com a gente, pastor Zé Pedro, irmão Ramos, os irmãos são especialistas em resolver muitas coisas que um jovem de 12, 15, 16 anos não consegue resolver. Se eu perguntar para minha avó aqui, um problema que eu estou passando agora, que na minha vida espiritual, vó, eu não consigo entender por que eu estou passando por isso, eu tenho certeza que ela vai falar: meu filho, eu já passei por isso, e eu resolvi assim, eu fui para a oração assim. Eu cito a minha avó porque ela é um exemplo de superação, um exemplo de fé, né? Meu primo Felipe, quando estava na fila do transplante do coração, lá no Incor, em São Paulo, minha avó largou tudo aqui em Pindamonhangaba e foi morar lá no hospital com ele. E eu tenho certeza que de lá minha avó voltou com muito aprendizado, né, avó? Aprendeu muito a dar valor à vida, a dar valor às mínimas coisas, irmãos. Porque não tem sentimento mais triste de você ver um jovem de 14, 15, 16 anos vivendo um dia de cada vez, sem saber se amanhã ele vai estar vivo. Eu sei que a gente fala isso na boca para fora, mas quando você tem um coração a ponto de parar dentro do seu peito, e você está numa fila de transplante e não sabe que hora vai chegar um coração para você, você pode ter certeza que essa realidade muda. Essa realidade muda. Então eu tenho certeza que minha avó trouxe muitos aprendizados de lá, e de outras tantas situações que ela passou, e eu sei que vários dos irmãos aqui. Se eu for falar, irmãos, sobre resiliência, sobre confiar em Deus, sobre entender o propósito de Deus, eu posso ter certeza, eu tenho certeza que eu posso dizer para os irmãos que o quanto eu confio em Deus hoje é muito mais do que eu confiava aos meus 16 anos, quando eu não tive estabilidade para ficar aos pés do Senhor, e por um motivo tão fútil eu me desviei da presença dEle, por imaturidade. Então, irmãos, eu falo e dou conselho mesmo. Eu adoro aconselhar jovem de 16, 17, 18, 20 anos, porque eu sei, eu vivi, eu passei por isso, e eu sei onde vai dar se insistir por onde está querendo ir. Então, irmãos, esse para mim na época era uma aflição. Para mim eu não entendia, eu questionava: Senhor, por que isso? Por que eu estou sendo rejeitado? Por que eu estou sendo renegado? Por que eu estou sendo... Eu só sabia perguntar a Deus e falar por quê, e não aguentei a pressão. Aí o Senhor foi me mostrando nos anos sequentes. Cheguei na liderança de jovens,
com vários jovens passando por aqueles mesmos problemas que eu passei na minha idade, na minha juventude. E eu, no momento que eu sentei para aconselhar aquele jovem, o Senhor me fez lembrar: lembra de quando você passou aquilo lá? Em 2003, 2004, 2005, chegou a hora de você usar aqui, chegou a hora de você falar aqui. Então, irmãos, o maior exemplo que o Senhor nos deixa para a superação são as nossas aflições. As aflições nada mais são do que oportunidades que o Senhor nos dá para aprender e lá na frente a gente colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. E Davi estava nesse momento pronto. Davi já havia lutado várias guerras junto de Saul, mas Saul não estava mais ali, e como Davi era o braço direito de Saul, o povo chegou e falou: Davi, você é o mais preparado. Você já enfrentou o urso e o leão, você matou gigante, você guerreou à frente do exército de Israel, você venceu. Tanto que dizia: enquanto Saul mata 1000, Davi mata 10.000. O próprio Saul se enciumou pelo que o Senhor tinha na vida de Davi, tanto que ele perseguiu Davi para matar. Irmãos, quando Deus tem algo na nossa vida, na sua vida, até quem tenta nos matar, até quem tenta nos perseguir, é usado como estratégia, como ferramenta pelo Senhor, para nos promover e nos fazer chegar onde o Senhor quer, amém? Aleluias! Os irmãos recebem essa palavra nessa noite? Aleluias! Deus nos livra de todas as aflições, irmãos. Quantos homens de Deus passaram por aflição? Eu tenho certeza, se os irmãos puxaram pela memória aqui, os irmãos vão se lembrar de José. José foi vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo, enviado para o Egito. Mas o Senhor tinha um propósito na sua vida, naquela aflição momentânea. Imagina você ser vendido e levado como escravo ao cativeiro, você ser preso inocentemente, acusado inocentemente, até que o Senhor te leva numa oportunidade. Mas a oportunidade surgiu do dia para a noite? Não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. Mas quando o dia da oportunidade chega, quem coloca o anel no dedo de José é quem? Faraó. Porque ele já havia passado por todas as etapas das suas aflições. Ele já havia vencido todas as suas aflições, até o dia que chegou aos olhos e aos ouvidos de Faraó: existe um homem lá, que ele é usado por Deus, e ele tem um poder de discernir sonhos. Mas onde ele estava quando ele adivinhou o sonho daquele copeiro, daquele padeiro? Ele estava na prisão. Às vezes nós estamos hoje num lugar que ninguém nos vê, nós estamos num lugar, numa posição, numa situação que ninguém nos olha, mas o Senhor nosso Deus está nos vendo. Ele, no momento certo, Ele há de enviar um mensageiro até nós, Ele há de nos fazer conhecidos, não para a nossa glória, não para a minha, sua glória, mas para a glória dEle, para anunciar o Evangelho dEle. É para isso que o Senhor nos chamou, igreja. Aleluias. Não importa o momento da aflição, não importa. O importante é que nós temos a capacidade de entender: Senhor, o que eu devo aprender com isso que eu estou passando? Onde o Senhor quer me levar com isso que eu estou passando? A aflição, irmãos, ela nos faz chorar. A aflição, ela dói. A aflição, ela vem no momento que nós achamos que nós não vamos ter mais forças para suportar. É por isso que ela se chama aflição. O que é uma pessoa aflita? Uma pessoa aflita é quando você quer resolver algo e você não consegue. Você olha para um lado, não vê solução. Você olha para o outro, não vê solução. E a única solução que a gente consegue encontrar é no Senhor. E é justamente isso que o Senhor espera de nós.
que a gente consiga enxergar a solução somente nele, não há outro, fora do nosso Senhor não há outro. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Deus já venceu todas as aflições, aleluias, glória a Deus. Irmãos, se nós formos ler no livro de João, no capítulo 16, verso 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Jesus falou isso: eu venci o mundo. E nós não podemos todas as coisas naquele que nos fortalece? Se aquele que nos fortalece pode tudo, vencer o mundo, por que eu e você não vamos vencer? Por que nós não vamos vencer? Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus, aleluias. Irmãos, Davi não era o mais preparado, Davi não era privilegiado, Davi não foi escolhido a dedo pelos seus. Não vamos nos sentir inferiores, irmãos, na presença de Deus, para aquilo que o Senhor nos chamou. Muitas das vezes, diversas aflições que a gente passa, a gente fala: meu Deus, eu não estou apto para isso, eu não estou pronto para isso, eu não sou a pessoa ideal para fazer isso. Olha o que eu estou passando por ter aceitado fazer isso na tua casa. Esse é o verdadeiro propósito do Senhor. Se não for com dor, irmãos, se não for chorando, se não for conquistado pela força, não tem valor. Se nós não fizermos o que o Senhor nos colocou, com dedicação, com vontade, com empenho, ainda que doa, ainda que a gente chore, que a gente sofra. Os irmãos conhecem aquele louvor? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor. Aleluia. Sofrer com o Senhor é bem melhor do que errar. Sabe quando a gente erra, irmãos? Sabe quando a gente erra? Quando a gente quer fugir das aflições. Porque é muito mais fácil a gente fugir de uma dor, algo que nos machuca, algo que nos dói, algo que nos amassa. É muito mais fácil eu querer fugir, eu querer abandonar, eu querer fazer qualquer outra coisa. Mas e aí, nós vamos pôr tudo a perder, tudo aquilo que nós já fizemos para o Senhor, tudo aquilo que nós já vivemos na presença do Senhor, nós vamos entregar de mão aberta para o inimigo? Os irmãos têm visto os últimos dias as igrejas se esvaziando. Nós estamos aqui prevalecendo, rompendo em fé, mas nós vemos, irmãos, é algo nítido. As pessoas estão se afastando da presença de Deus, e o maior sinal é a dor dos últimos dias. Tem doído sim, a crise mundial, uma crise financeira, uma crise existencial. Nunca se ouviu falar tanto em ansiedade, nunca se ouviu falar tanto em suicídio. Hoje, ali do lado da casa da minha avó, um jovem tirou a própria vida, irmãos. Sabe o que é isso? É o medo. É o medo. É o medo de não dar conta, é o medo de não conseguir, é o sentimento de fracasso, é o sentimento. Isso, irmãos, são coisas que o inimigo planta na nossa mente. Isso são coisas que o inimigo vem e joga setas e mais setas sobre nós. Aí pega nós no momento que a gente já está passando por aflição, a gente já está passando por uma prova,
E muitas das vezes não dá conta, porque a gente não está se lembrando de quem nós servimos. De um Deus que deixou escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. A gente esquece que o Senhor há de nos livrar de todas as nossas aflições. Aleluia. Irmãos, Deus irá usar aquilo que mais nos machucou, aquilo que mais nos doeu, para curar outras pessoas. Aquilo que nós mais fomos afligidos na nossa vida, você pode ter certeza que é aí que Deus quer te usar. É aí que Deus vai te usar como alguém perito, como alguém especialista na vida de alguém. Você vai transbordar na vida de alguém. Essa é a sua experiência que você passou. A gente tem vivido isso na pele aqui, nesses últimos 5 meses. Os irmãos que são mais próximos da gente sabem e viram o que a gente passou quando o Senhor nos enviou para esse lugar. E quando eu li, irmãos, esse livro de 2 Samuel, do capítulo 5, que o povo chega para Davi e fala: é você que vai, é você que vai. Eu falei: meu Deus, por que sempre é assim? A gente parece que é levado, é conduzido, a gente não quer ir. Quando você vê, você está lá. Aí eu fui lendo, a palavra do Espírito Santo foi me levando até onde, no Mateus capítulo 4, Jesus, se os irmãos forem ler lá no Mateus capítulo 4, Jesus foi conduzido ao deserto. Jesus não falou: eu decidi agora, acordei hoje, deixa eu ir lá no deserto lá. Jesus foi conduzido ao deserto. Daniel foi conduzido à Babilônia, ele foi levado à Babilônia, ele foi levado como cativo, como escravo. Quando Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37, aquele vale de ossos secos, o que a palavra nos diz? E me levou o Espírito levou Ezequiel a enxergar aquele vale de ossos secos. Às vezes, irmãos, assim como eu tenho certeza, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs. Está vendo como Ele foi levado? E veio e me levou, e veio e me pôs. Como que o Senhor pode nos levar, nos conduzir, nos colocar, se eu e você não nos permitirmos ser levados? Como que Davi ia ser nomeado rei sobre Israel, se ele não se permitisse passar pelas aflições que ele passou? De ter enfrentado ursos e leões, de ter enfrentado gigante, de ter enfrentado a sua maior inspiração como homem de guerra, que perseguiu e queria o matar. É por isso que eu e você, nós estamos aqui hoje. Eu tenho certeza que a maioria de nós, por nós mesmos, nós não queríamos estar aqui. Eu não queria estar aqui, irmãos. Eu sempre fui muito transparente com os irmãos. Eu nunca fui de falar: nossa, o meu sonho era ser pastor, o meu sonho era dirigir uma igreja desse tamanho aqui, que você fala, dá até eco. Nunca foi. Só Deus sabe o peso. Só Deus sabe o peso que a gente carrega por estar sendo obediente ao Senhor. Eu tenho certeza que você que está aí sentado tem passado por um peso, tem sofrido um peso, tem sentido um peso sobrenatural sobre as suas costas. Daqueles de chegar na madrugada, muitas das vezes num banho, quando ninguém está te vendo, na maior oportunidade que você tem, e falar: Senhor, por quê? Por que, Senhor, o Senhor me colocou ali? Por que, Senhor, o Senhor permitiu chegar até aqui? Por que, Senhor, eu tenho que passar por isso? Oh, aleluia. Sofre as aflições como um bom soldado.
Já diria o apóstolo Paulo: sofre as aflições como um bom soldado, carrega nas suas costas o amor pela sua pátria. Se nós somos verdadeiros representantes de uma pátria, de um novo céu, uma nova terra, e nós estamos nesse mundo guerreando, nós vamos sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo, como um bom soldado que foi alistado para essa guerra e quer agradar aquele que o alistou. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Oh Espírito Santo de Deus, vai ser na dor, igreja, vai ser na dor. Eu não estou aqui para iludir você, não. Eu não estou aqui para falar palavrinha bonita, dizer para você que servir a Jesus é lindo, é maravilhoso, é tapinha nas costas, é aplauso. Não, é cruz, é dor, é choro, é renúncia, é negar nós mesmos e tomar nossa cruz e seguir a Jesus, aquele que nos chamou. Aleluias. Que nós possamos sair daqui nessa noite com essa consciência: não sou eu que estou sofrendo sozinho, não é você que está sofrendo sozinho, não é o seu irmão do lado que está sofrendo sozinho. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos sofrendo juntos. Nós estamos nos afiando juntos, como a palavra do Senhor nos diz: afiai-vos uns aos outros. Eu estou aqui nessa noite não para massagear o seu ego, não para dizer para você que você é florzinha de Jesus e que você vai morar no céu. Nós vamos sim, mas vai ser tomada força. O céu é tomada força, é debaixo de muita renúncia, é debaixo de muita dor, de muito choro. Aleluias. Amém, igreja? Glórias a Deus. Eu quero encorajar os irmãos nessa noite. Nós vamos colocar de pé. Aleluias. Eu queria que a Maria colocasse um louvor que se chama Hino do Soldado. Esse louvor veio à minha mente agora. Hino do Soldado, voz da verdade. Nós vamos adorar o Senhor com esse louvor, para que nós venhamos nos lembrar de que nós estamos em guerra e nós vamos sofrer as aflições, mas são essas aflições que vão nos levar para o propósito que Deus tem para mim e para você. Amém? Nós vamos ser levados, nós vamos ser conduzidos para o que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Feche os seus olhos nessa noite. Lembre-se aí agora no seu lugar de todas as aflições que você tem passado, daquelas que você tem orado ao Senhor. Fala: Senhor, eu não suporto mais. Senhor, para mim não dá mais, eu não aguento, sozinho eu não aguento. O general de guerra está aqui nessa noite para dizer: sofre as aflições como um bom soldado. Sofre as aflições, pois a coroa que nos espera, ela superará todas essas dores.